Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 881 blogs diários e minguando até 409 dias, 14 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ter esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 881 blogs diários já produzido. Título: Armagedon, Batalha Final, parte 2. Vou, vou produzir 7 partições com esse título, Armagedon, Batalha Final, com 70 blogs diários, certo? Eu estou na parte 2. Acompanhem tudo que vai ser dito dentro deste blog diário, com esse título, com 7 repartições de 70 blogs diários, ok? Subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida, parte 11. Acompanhe esse subtítulo, muito interessante, tudo que está sendo dito. Se você não viu a abertura desse subtítulo, O Pai, o Fundamento da Vida, ele vai estar na descrição do vídeo, ok? Faz o trabalho de conscientização, faz de uma forma continuada, faça isso e faça por vocês mesmos. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a expressão livre sobre 3 blogs diários. Eu gravo 3 blogs diários e faço leitura corrida de 4 blogs diários, certo? Sempre repetindo, quando eu vou fazer a leitura corrida, sempre vai repetir um blog para dar continuidade, certo? Então, essa é a minha descrição, um blog antes, um blog depois, abertura do subtítulo, a referência abertura do subtítulo, uma referência desse subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e uma outra playlist, por fim, Melhor das Melhores. Essa playlist Melhor das Melhores explica um blog de 100 blogs diários de todas as minhas playlists que foi produzido, cada um tem 100 blogs diários. Essa Melhor das Melhores é um blog diário de todas as minhas playlists, ok? Aproveite o seu tempo, dedique, né, o melhor vídeo das playlists já produzido dentro deste blog diário, faz esse trabalho de conscientização de uma forma continuada, faça isso e faça por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo esta playlist com 40 blogs diários, muito interessante vocês fazerem o trabalho de conscientização com essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo.
e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vos tornará comida de leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interaja isto na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faça esse trabalho de conscientização pela abertura do vídeo junto comigo, para que isso possa ser prático, para que vocês possam estar tendo ciência em tudo que está sendo dito. Faça isso e faça por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos desta nossa Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para o contexto para a gente darmos uma expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo, senão se você não puder acrescentar para outro corpo. Isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar outro corpo que está sã. Um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não é deficiente. Um corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. E estas são as capacidades físicas de amar, ou seja, de acrescentar para outro corpo, de acrescentar para outro corpo emocional. Este ideal explica o relacionamento corpo a corpo e todo o relacionamento conjugal, onde um completa o outro por coisa que determina a espécie física do corpo e determinando a força bruta do relacionamento. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro um acidente físico, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não livre para a minha necessidade do corpo físico na relação bruta do relacionamento. A força bruta é uma força do amor do corpo, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento. E é isto que esfria a relação por incapacidade mental da relação. De outra forma, vós, de outra forma, vós corpos de Deus, amante do bem,
pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativa à vida, mesmo se ele não tiver saudável fisicamente. E nesta causa, a presença espiritual passa a ser mais importante que a espécie bruta do relacionamento. Isto conforta a relação, mesmo que te custa a dedicação bruta da relação e completando a força bruta e o que falta no outro corpo. A sua presença passa a ser mais importante do que a força bruta da relação. E com isto, você se realiza, mesmo que ele não tenha condições de te amar com o seu corpo. Isto explica que o relacionamento que não tem força bruta é relativo à vida, consciente do corpo e podendo acrescentar força bruta ou não. Este contexto é muito perfeito. Se vocês não viram o blog antes, volta, é o primeiro link da descrição do vídeo, vocês voltam lá e vê para dar continuidade, certo? Então vamos fazer a expressão isso aqui, olha, é muito interessante, vocês vai ver as 2 formas que nós temos de amar, de acrescentar para as pessoas, as 2 formas bem presente dentro da sociedade. Quando eu estiver falando aqui, vocês não vai ter dúvida que é assim como eu estou dizendo aqui, não é nada mais e nada menos do que isso. Então vocês vai fazer a percepção das 2 formas de amar, o amor físico e esse amor é de uma consciência espiritual, certo? Vamos entender a particularidade das duas, né? Deixa o contexto falar, na hora que nós estiver fazendo a leitura, nós vamos buscar coisas que tem dentro da sociedade, vamos entender as particularidades deste contexto. Muito bom, vamos lá. No entanto, o vosso corpo de Cristo pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não pode acrescentar para outro corpo. E isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento, né? O amor é algo que eu acrescento. Aqui nós estamos entendendo o que é o amor, né? O amor é como uma mina de água, ela sempre está jorrando para fora, sem e você vê, quanto mais ela jorra para fora, né, ela tem aquela quantidade de água para ela se esgotar e ela não se esgota. Ela vai ficar ali jorrando água a noite toda, o dia todo, o ano todo, né? Se alguém não vir ali atrapalhar aquela mina, tudo vai dar certo para ela ficar mantendo aquela água, aquela quantidade de água jorrando ali dentro daquela mina. Então, o amor é a mesma coisa. Olha, no entanto, o vosso corpo de Cristo pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não acrescentar para outro corpo. Não existe. Não tem outra forma de amar se você não acrescentar para outra pessoa. Se você não tem condições de acrescentar, não existe forma de amar outra pessoa se você não estiver acrescentando, certo? Entenda isso. Olha, isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento, né. Hoje em dia, as pessoas faz muita confusão, né, e elas querem tirar daquilo que você tem para provar o amor, as brigas dentro das relações que as pessoas quer provar quem ama mais, quem ama menos. Eu sacrifico um, sacrifico o outro para provar o amor, eu falo mal de um, falo mal de outro. Não é assim, pode olhar aí dentro da sociedade essa ideia que nós vivemos hoje dentro da sociedade hoje, que a sociedade vive aí essa guerra de diminuir o outro para acrescentar o outro, desprezar um para aceitar o outro, vê dessa forma. Você acha que se você estiver desmerecendo a outra pessoa, você acha que isso é uma capacidade de amar? Se você estiver desvalorizando, se você estiver diminuindo a pessoa, você acha que isso é uma capacidade de amar? Não é, não tem capacidade nenhuma de amar. Presta atenção nesse contexto, muito bem, perfeito, para explicar tudo isso. Ó, vamos lá repetir de novo, vamos lá, vamos recapitular. Olha, no entanto, o vosso corpo de Cristo pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não pode acrescentar, né, para outro corpo. Isto, sim, pois
O amor é algo que eu acrescento. Pronto, ponto, né? Determina isso. Se você quer conhecer o amor, você entende se você está acrescentando ou não para essa pessoa, ou se você só está atrapalhando a vida dela, só está atrapalhando a vida dele. Qualquer coisa, faz essa percepção, porque hoje em dia é isso, é só atrapalho. Ninguém acrescenta nada, e é por isso que a maioria dos casamentos fica na miséria, na desgraça danada, porque é um disputando com o outro, um diminuindo o outro, nem disputando, nem querer, né, nem de você acrescentar, quem acrescenta mais é diminuir, um ficar confrontando o outro, né, pela espécie física do relacionamento, pela espécie bruta, disputando quem não faz aquilo. Isso não, isso aí pode, por exemplo, quando eu tenho um amor pela espécie, pela física, pela espécie bruta da relação, eu entendo, eu vou para o meu trabalho, eu trabalho e vou fazendo isso com carinho, com dedicação, com responsabilidade, com carinho para me manter a família, é isso, da forma que eu quero, não é da forma que os outros falam assim, ah, você tem que ser o provedor, tem que fazer aqui, blá, 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 não, eu decido as minhas medidas, os meus cálculos, são tudo eu que decido. A pessoa pode falar no meu ouvido do jeito que quer, que ela não vai, ela não vai me mudar porque ela, sei lá, quer alguma coisa e tal, mas, ou seja, a relacionamento hoje é isso que tem dentro da sociedade, é um disputando com o outro e não acrescenta nada para ninguém, não acrescenta nada para ninguém. Até mesmo a esposa hoje que cobra do marido provedor, quando ela faz isso, ela diminui o marido dela, ela diminui o marido dela, sei lá, certo? Eu não tenho que cobrar nada, eu tenho que fazer um com o meu marido. Quando ele ver que aquela esposa é dedicada e tudo, ele vai ver esforçado, se ele não tiver, né, sei lá, com coisa errada, não for desonesto, não for infidelidade, que hoje tem muito isso dentro da sociedade, as pessoas querem provar a sua sexualidade para outras pessoas, trai. Não, hoje é muito complicado até você falar dessas ideias separadas. Mas eu quero dizer para vocês, é só para que vocês tomem ciência de particularidades, trabalhe isso tudo com carinho, com dedicação, estuda as possibilidades e deixa que tudo fica livre, certo? Minha esposa pode me incentivar eu ter um estudo para mim melhorar as minhas condições de vida da minha família, pode me fazer isso, mas desde que a gente compreendemos as particularidades, os nossos interesses estão bem, porque não adianta uma pessoa colocar uma coisa na minha cabeça se eu estou focado em outras coisas, eu tenho a minha ideia e muitas das vezes entendo essas particularidades, certo? Essas realizações pessoais, ela do marido, ela é muito independente muitas das vezes. Vou falar isso para logo para que vocês entendam. Ou seja, isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento, né? O amor é algo que acrescento. Por exemplo, vamos fazer vários exemplos aqui para você entender isso, que você vai ver que isso tem dentro da sociedade, você vai ver que não é ao contrário disso que está dizendo, certo, o contexto. Vamos lá. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar o outro corpo são. Pode um corpo que tem crise emocional, que tem bloqueio por exemplo, tem bloqueio de paternidade, tem bloqueio de maternidade, tem bloqueio de qualquer coisa, de, sei lá, de patronal, que você vai para o patrão, você, sei lá, muitas coisas. Você acha que essas pessoas que têm crise, ela tem condições de amar outra pessoa? Não, não tem. Ela vai levar essa crise para um relacionamento, né, para as pessoas, né? Não precisa ser exatamente para o marido, mas que para todos o relacionamento dela vai ser baseado sobre isso, né? E ela vai, tudo que ela vai dizer, tudo que ela vai manifestar são esses bloqueios no dia a dia. Ah, fulano de tal falou que eu não posso, não posso, não posso, e ela está focada em provar isso a alguém, certo, que não faz parte da vida dela. E com isso o corpo dela fica tenso e fica muito, sei lá. Então, nesse tempo ela vai focar naquilo que tá te atrapalhando, ela não vai acrescentar para ninguém, ela vai querer provar algo a alguém. Então, essa pessoa, muitas das vezes, ela não vai ter capacidade de amar, ela vai relacionar
a sua crise emocional para outra pessoa, né. Não estou falando que essa pessoa, tipo assim, que as pessoas não têm um sentimento, que ela vê uma coisa ruim, que ela não sente compaixão. Todos nós somos assim, que às vezes você vai para um lugar, você vê uma mendigo, você sente aquela ideia de compaixão. Não é isso, não é isso, não é esse tipo de, não é isso. Todos nós vamos ter esses mesmos sentimentos momentâneos, né, dependendo do estágio da nossa crise, daquilo que nós estamos manifestando, certo? E isso vai aparecer de qualquer forma, entenda isso. Olha, vamos lá de novo recapitular. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar o outro corpo que está sã, né? Um corpo que tem crise emocional, eu já tenho dito, ele só vai manifestar a crise dele dentro do relacionamento. Só isso, né? Outro exemplo, ó, um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não é deficiente. Um corpo vai tentar, por exemplo, você tem, às vezes você pega uma pessoa, né? Você vai ter que casar com a pessoa, você casa com uma pessoa deficiente, qual que é a expectativa de um casal saudável com as duas espécies físicas? Você manter uma relação, você passear com seus filhos no fim de semana. Não que essas pessoas não podem fazer isso, elas podem viver da mesma forma, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você acrescentar a outra pessoa na espécie física bruta, alguém vai ter que assumir algumas responsabilidade a mais um do outro, certo? Existe possibilidade de você estar amando de uma forma consciente, que o mais nós vamos falar disso mais para frente, ok? Entenda isso. Então vamos lá. Ó. O corpo deficiente não tem capacidade de amar o outro corpo que não é deficiente, não tem, porque tudo é uma coisa que você pode acrescentar. Uma pessoa é 30% com a sua capacidade física, os 70% com a sua capacidade física debilitada, você vai sobrecarregar a outra pessoa que estiver vindo do seu lado, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu pai, certo? Eu conheci um senhor, né, onde eu trabalhava, que o filho dele nasceu com deficiência, e ele ficou inválido na cama por 40 anos, mais ou menos. E os 40 anos, o senhor e ficou trocando a fralda dele, cuidando dele por 40 anos. O senhor não poderia sair de casa, ele tem que ficar dentro de casa, e se saísse não poderia levar o filho ficou acamado 40 anos na cama, certo? Aí eu vi essa história, né, e eu não aprofundei, mas eu vi ele comentando alguma coisa assim desse tipo comigo. Mas agora imagina, você vê, aquele senhor, ele demonstrava um sentimento, um carinho pela aquela pessoa, certo? Mas aquela pessoa que estava acamada não poderia retribuir ele. A pessoa não falava, não fazia nada, estava uma estátua em cima da cama, então ele trocava a fralda, ele demonstrava afeto pela pessoa, carinho e tudo, trocava a fralda, ficava 24 horas de plantão, cuidando do filho. Agora, o filho, você acha que ele vai corresponder a esse amor? Não, não corresponde, não corresponde, não vai corresponder. Olha aí se corresponde, não corresponde. E mesmo que ele nem falar, nessa casa aí é 100% debilitado, 100% debilitado. Nem falar essa pessoa faz. Você acha que tinha capacidade? Não tem capacidade, absolutamente zero, zero dele corresponder o amor que o pai dele estava demonstrando por ele, certo? Então, o pai dele, ele assumiu toda a responsabilidade de amar aquela pessoa 100% e com a sua força bruta, com a espécie bruta, física e bruta da relação, dedicando aquele filho que estava acamado por 40 anos. Entenda isso. Então, por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar outro corpo que é sã. Um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não é deficiente. Perfeito, eu já mostrei um exemplo só para vocês aqui ver. Se vocês devem conhecer pessoas desse nível também, vocês vão entender que é dessa forma que eu estou falando, ok? Um corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. Tem. Eu já conheci também pessoas, um marido, por exemplo, marido que ele é viciado em droga,
né, e ele sobrecarregava a sua esposa e não tinha relacionamento. Vê se tem condições de responder, a pessoa na fissura danada, pega as coisas dentro de casa, vende. Como é que isso é amor? Não, isso é um inferno. Não, 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 zero de chance. Uma pessoa é viciada em droga, se você for casar com uma pessoa dessa, é zero de chance de você amar uma pessoa dessa, zero de chance de você amar. Você pode sentir um afeto, uma compaixão de querer estar ajudando, você demonstrar um afeto, uma carência, uma dependência de aprovação, sei lá, existe vários sentimentos nesse tempo, mas não, zero, zero, zero. Um corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. Não tem, não tem, zero, 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 zero. Imagina, para um pai, por exemplo, ver um filho drogado, o pai já fica aborrecido da vida, né, e de ter aquele filho que se perdeu na droga, e certo? O pai pode tentar recuperar o filho, fazer tudo, né, sei lá o que que ele vai fazer, mas o filho ele não vai ter condições de corresponder o amor do pai, ele não vai ter condições de corresponder o amor do pai, ele vai pegar as coisas dentro de casa, vai vender, a fissura dele vai falar mais alta, ele vai andar na rua de qualquer jeito na rua, todo mundo vai olhar para ele com desprezo, porque é uma pessoa drogada, que está um viciado, pessoa que não transfere confiança para a sociedade. Então, olha para uma pessoa drogada, você vê zero condições de amar. Essa pessoa não tem condições de amar. Não tem, não tem. Zero, zero. Entenda isso. E estas são as capacidades físicas de amar. Presta bem atenção nisso. Essa é nossa, tudo que eu falei aqui são as capacidades físicas de amar, ou seja, de acrescentar para outro corpo. Este ideal explica o relacionamento corpo a corpo e todo o relacionamento conjugal, aonde um completa o outro, né, por coisa que determina a espécie física do corpo e determinando a força bruta do relacionamento. Aqui eu terminei esse contexto já falando do relacionamento conjugal, né, relacionamento corpo a corpo, conjugal, que hoje em dia a esposa ela exige que o marido tenha essa força, que ela tem essa resolutividade financeiramente, muitas das vezes a esposa não está nem aí com o marido. Vou falar isso para você entender. Eu não entendo que o marido tem sentimento. O marido fraco, ele tem sentimento. Mas vamos falar isso só para você entender. A esposa nem está aí para o sentimento do marido, nem para os planos deles. Ela só quer, muitas das vezes, que o marido enche a lata da casa, não quer saber como que o marido estava, blá, 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 aquelas coisas todas. Ela não está nem aí. Não estou falando que o marido fraco ele tem sentimento, mas o marido forte ele não tem sentimento. Mas o que eu quero dizer? Se a esposa tiver uma condições física, condições de amar a pessoa, ela não vai focar somente nessa ideia da força bruta, da espécie bruta e cobrar o marido aquilo que o marido tem. Ela tem que observar o conforto. Como é que é, meu marido? Você está confortado? Você chegou do trabalho e está cansado? Não. Tá nem aí para ele, tá nem aí. Não importa se ele chegou cansado, moído, se ele está precisando de alguma coisa dentro de casa, ela não quer nem saber, não quer nem saber de nada. Aí ela vai lá e exige que o marido supra as suas necessidades bruta da relação sexual, faz tudo isso, tudo isso aí que hoje que as pessoas se relacionam no relacionamento conjugal, todas essas ideias são relacionamento da espécie bruta, física, bruta da relação, é aquilo que eu tenho condições de acrescentar com o meu trabalho, é aquilo que a pessoa tem condições de acrescentar com o sexo dela apenas, né, essa ideia de você estar encantando as pessoas pelo sexo e tal, não tem nada de fundamento desse relacionamento, tem nada de fundamento, são tudo, hoje é assim, dessa forma, as pessoas relacionam só isso, certo? Com esse amor sobre aquilo que é interesse, e dá certo, sabe? Se o marido tem umas boas condições financeiras, isso vai dar muito certo, muito, muito certo, muito certo. E o marido ele vai encobrir todas essas crises da esposa, inclusive a crise dele ele também ele vai incluir. E ele vai bater no peito e vai, eu sou o cara, tal, eu tenho dinheiro, resolvo as coisas tudo, eu mando em tudo, certo?
Entenda essas coisas, certo? Mas, de uma certa forma, ele só pode estar encobrindo a crise dele e da esposa dele, de uma certa forma, certo? Mas dá muito certo, dá muito certo. Você tem as condições financeiras, você compra você compra o sentimento da sua esposa compra o sentimento do marido, tudo, sei lá, qualquer coisa, né? Entenda isso. Eu estou dizendo, o marido não tem sentimento, o sentimento do marido é o sentimento de Deus quando ele está conectado com Deus. Mas eu estou falando isso para que vocês aí, que são mulheres, vocês vão entender e que é dessa forma, né? As mulheres preocupam muito com o seu estado emocional, da forma que ela está se comportando, sei lá, faz essa percepção que não é diferente quando o marido ele não tem esse sentimento de Deus. Ele hoje a maioria dos maridos dentro dessa sociedade, ele se comporta com o seu corpo emocional, com a espécie física bruta do relacionamento, ele só relaciona isso, certo? Quando o marido tem uma atitude, ele vai para o trabalho, ele trabalha, ele se mata, ele se morre para sustentar essa esposa, ainda assim tudo vai ficar mil maravilha, né? Mil maravilha? Não, não, exagero também. Vai dar ali para. Não, não, acho que não, sei lá, acho que é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer, porque eu tentei buscar ali essas pessoas que relacionaram desse jeito, mas eu vi que é a mesma coisa. Porque se for olhar bem, você vê que mesmo as pessoas tendo condições financeiras, elas se relacionam à crise. Eu estou falando assim, numa ideia daquilo, sei lá, um exemplo da minha vida, talvez, né, daquilo que eu poderia ter, né, com um pouco de sabedoria, talvez daria para mim manter este relacionamento bem, sabe? Talvez isso me traria. Mas acho que é bem isso. Ou seja, o que tem dentro da sociedade, ela não vai resolver. Eu acho que dentro da sociedade também não vai resolver. Depois que você tem ali, você vai ter ciúme, relacionamento desigual, as pessoas vai estar aí, vai estar muito de dinheiro, a pessoa vai falar que você ficou rico por causa de mim, tal, vai começar a relacionar problema, e tá tudo dentro da mídia aí, certo? Essas problemaiada toda aí. Ou seja, praticamente as mesmas coisas, certo? Eu vi uma certa condições né, mas eu fiquei cego quando eu estava falando, que eu falei só mesmo focando só na minha possibilidade. Existe dentro da sociedade aí, não, dentro da sociedade não é assim que funciona. Ou seja, se você tem dinheiro, né, você pode minimizar a crise, mas não 100%. Aquela crise ela vai aparecer de qualquer forma, ok? Entenda isso. Então vamos ler esse parágrafo por completo para a gente passar pelo outro, para dar continuidade, porque está muito agarrado. É muito interessante a gente fazer esse trabalho por completo. Vamos lá. No entanto, vosso corpo de Cristo pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não pode acrescentar para outro corpo. E isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar outro corpo que está sã. Um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não tem deficiência. Um corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. Estas são as capacidades físicas de amar, ou seja, de acrescentar para outro corpo. Este ideal explica o relacionamento corpo a corpo e todo o relacionamento conjugal, aonde um completa o outro por coisa que determina a espécie física do corpo e determinando a força bruta do relacionamento. Perfeito, né? Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro uma deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, né? Por que que eu faço isso? Se um dia eu tiver debilitado, né, dependendo da porcentagem daquilo que eu estou debilitado, talvez 30%, talvez eu mantenha um relacionamento, mas se eu tiver ali 50, 60% debilitado, né, eu falo assim: não, traz a carta de divórcio, eu vou te dar a carta de divórcio e você segue o seu caminho, tá tranquilo, tá? E eu vou ficar muito feliz se você for viver a sua vida, porque é isso que determina a minha felicidade. Porque se eu não tenho
condições de corresponder à expectativa da minha esposa, né, daquilo que ela pense, daquilo que ela entende que é bom, daquilo que eu possa acrescentar para ela, se eu não tenho essa capacidade, está tudo interrompido. Fala assim, eu entendi o meu relacionamento, então aqui está a sua carta de divórcio, pode viver a sua vida tranquilo, você está saudável, o seu corpo está 100% bom, você se cuidou, você fez tudo perfeito para viver bem, então vá curtir a sua vida, vai tranquilo, pode ir tranquilo. Quando eu ver que você está feliz, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Vai e segue o seu caminho, certo? Entenda isso. Então eu tenho, se um dia eu tiver, com a deficiência física, eu ver que eu não tenho capacidade de corresponder à espécie bruta da relação, à espécie física e bruta da relação à minha esposa, se eu não tiver essa capacidade, eu pego a carta de divórcio e estamos aqui, pode assinar, tá tudo tranquilo. Segue o seu caminho e fica livre, vai voar, tá certo? Tranquilo, tranquilo que vai. Então vamos lá. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro uma deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não livre para a minha necessidade do corpo físico na relação bruta do relacionamento, certo? Então, essa é a minha decisão. Eu entendi o meu relacionamento, né? Às vezes eu vi a forma que eu me relacionei desse tempo todo, dessa forma. Então, eu entendi isso. Então, é isso que determina o meu relacionamento. Então, eu entendi que a partir de certo momento que eu sofro uma deficiência, eu passo a ser inútil, eu não tenho mais capacidade de acrescentar nada para minha esposa mais. Tão tranquilo que ela está livre, que a minha necessidade não vai atrapalhar, né, os seus planos, as suas ideias de se realizar com esse corpo dela, de estar fazendo aquilo que ela queira fazer com esse corpo, a sua liberdade ainda vai continuar. Entenda isso. O que depender de mim, certo? Entenda isso. A força bruta é o amor, a força bruta é a forma do amor do corpo, né? A força bruta é a forma do amor do corpo, né? Essa é a forma, a força bruta. Vamos recapitular tudo de novo. Vamos lá. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não para a minha necessidade do corpo físico na relação bruta do relacionamento. A força bruta é uma forma do amor do corpo. A força bruta é uma forma do amor do corpo. Presta bem atenção nisso. Entendeu? A força bruta é uma forma do amor do corpo. Muitas esposas, ela gosta do marido com essa força bruta. Não é um marido machão, machista, não é isso. Força bruta. São pessoas que são determinados a produzir, né, a qualquer custo, que ele vá para o trabalho, que ele faça isso. Então, aquele homem é determinado a resolver. Então, a maioria das esposas, vamos falar isso para você entender, ele fala essas pessoas de macho alfa, sei lá, nem sei, mas eu vejo as pessoas comentando aí pelas mídias, ela usa essa expressão para demonstrar essa força bruta, o macho alfa. Não é essa força bruta que eu estou dizendo, não é você determinar ser uma pessoa machão, é você uma pessoa decisiva, ser uma pessoa de negócio, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que corre atrás, que pessoa que faz uma faculdade. Pode ir lá aí. Se você um dia você estiver sentado no meio da mesa com um monte de pessoas, né, você vai ver se a sua esposa tem orgulho de você ou não. Se ela olhar para o outro lado lá, aquele ali é médico, aquele ali é doutor, tem doutorado, aí olha para o marido, não, motorista de ônibus. Motorista de ônibus? Que é isso, né? Quem é você dentro da sociedade e tal, blá, 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 blá. Mas você vê, mas é a força bruta, porque as pessoas determinaram mais, as pessoas decidiram mais para a sua profissão, para o seu trabalho. Então, esses tipos de marido, elas encantam, esse tipo de marido encanta as mulheres de hoje em dia. Eles encantam, certo? Eles encantam. Se um dia você tiver, né, numa situação, você pode fazer essa experiência, né, dentro da sociedade e ver que é isso que encanta as mulheres hoje em dia, certo? As esposas, as pretendentes dos maridos, certo?
Não digo que isso é ruim, também não digo que isso é bom, certo? Você imagina você casar com uma pessoa miserável, que só fica no meio da vila me se enchendo de droga, sei lá, qualquer coisa, não quer trabalhar, certo? Não digo que isso é ruim, não digo que isso é bom, tudo vai depender da sabedoria, da forma que você vai conduzir o seu relacionamento, tanto a esposa como também o marido, certo? Isso aqui é só uma ideologia para vocês fazer uma análise de tudo que tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá. A força bruta é a forma do amor do corpo, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento, né? E é isto que esfria a relação, né? Por incapacidade mental da relação. Ou seja, a incapacidade mental significa que as pessoas não vai pensar, não vai se realizar, ele só vai ver aquilo que você empilhou de bens materiais. Ah, eu tenho uma Ferrari, eu tenho um carro, eu tenho uma profissão, blá, blá, blá. Não que isso não seja importante, mas a capacidade mental, aquilo que você possa acrescentar na força bruta, ela vai exigir muito desses nossos relacionamentos nesse tempo. Entenda isso. Então, olha só, recapitulando, ó, aonde todos os corpos, vamos voltar mais um pouco, ó, para que o amor delas seja livre, né? Vamos voltar, vamos ler o parágrafo por completo. Eu gosto muito desse contexto que eu produzi, né? Ontem eu estava redigitando ele, falei, nossa, no blog anterior que eu estava, já tinha deixado bem claro que isso vai ser uma coisa boa. Eu estou empolgado para fazer essa demonstração, para mostrar a vocês essas duas formas do amor, certo? E que entenda isso. Vamos lá. Ó, entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro uma deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não livre para minha necessidade do corpo físico na relação bruta da relação. A força bruta é a forma do amor do corpo, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento. E é isto que esfria a relação, né, por incapacidade mental da relação. Né? Quando eu falo isso, é isso que esfria a relação, é porque a esposa, muitas das vezes, ela nunca vai estar satisfeita com o marido dela. Ela sempre vai, por mais que o marido dela seja uma pessoa legal, que trata ela bem, se ela sentar numa mesa com uma pessoas que o marido dela são superiores ao do marido delas, que existe um marido de outras mulheres que é superior do marido dela, ela vai ficar constrangida, ela vai ficar humilhada por causa do marido dela. Pode olhar aí que isso é dentro da sociedade. Se a esposa, ela nunca, se dependendo do estilo da esposa, dependendo do estilo da esposa, se ela for uma esposa muito astúcia, vive muito de aparência, quer demonstrar tudo, então ela vai sentir vergonha desse marido que, né, por mais que ele seja um melhor marido, que eu vejo muito marido simples, sabe, que tem um emprego simples, que é uma pessoa simples e trata bem a mulher, a sua esposa, carinho, dedicação, tem isso dentro da sociedade, certo? Tem isso dentro da sociedade. Então, entenda isso, faça essa percepção, né, para que vocês entendam essa forma do amor da espécie física, do relacionamento, a espécie bruta do relacionamento, dedicando essa ideia, né, de você estar relacionando tudo isso dentro, vendo o que tenha dentro da sociedade. Então, a força bruta é a forma do amor, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento, né? E é isto que esfria a relação por incapacidade mental da relação, né? Perfeito. Vamos agora para o próximo parágrafo para a gente compreender, né? E por fim a gente vai fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos. De outra forma, vós, corpo de Deus, nem vou falar que é corpo de Cristo, não falar de morte, vamos falar de uma coisa mais funda agora. Vamos falar de nossa vida, da nossa espiritualidade, nosso interior, da capacidade humana, você tiver, sem acrescentar coisas brutas, vamos acrescentar agora o quê? Vamos acrescentar agora o quê? Vamos acrescentar consciência. A consciência, a nossa consciência espiritual, a presença da pessoa, aquela presença, a sabedoria da pessoa, relacionar a sabedoria diretamente, certo? Deixa agora a espécie bruta e vamos entender essa particularidade. Vamos lá, ó.
De outra forma, vós, corpo de Deus, amante do bem, pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativo à vida, mesmo se ele não estiver saudável fisicamente. Entende isso? Olha, vamos repetir de novo. De outra forma, vós, corpos de Deus, amante do bem, pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativa à vida, mesmo se ele não estiver saudável fisicamente. E nesta causa, a presença espiritual passa a ser mais importante que a espécie bruta do relacionamento. Isto conforta a relação, mesmo que te custa a dedicação bruta da relação e completando a força bruta e o que falta no outro corpo. A sua presença passa a ser mais importante do que a força bruta da relação. E com isto você se realiza mesmo que ele não tenha condições de te amar com o seu corpo. Isto explica que o relacionamento não tem força bruta, é relativo à vida consciente do corpo e podendo acrescentar a força bruta ou não, certo? Essa ideia de você relacionar a consciência da vida da pessoa, você está perto da pessoa, você já viu que quando vamos falar isso só para você entender. Quando uma pessoa vai a óbito, né, ela está ausente, essa pessoa nunca mais vai poder acrescentar nada para você, mas você que está vivo, você tem uma saudade daquela pessoa, daquela presença, ela te faz falta, mesmo você sabendo que ela não retribui a você nada, que ela não possa retribuir a nada, porque ela não tem a espécie bruta do relacionamento, mesmo sabendo você entende, nossa, que presença agradável. Quando eu estava com aquela pessoa simples, ela não te diminuía nada, né? Vamos sentar, vamos jogar um xadrez. Essa pessoa está na cadeira de roda, está empurrando, não importa, eu vou empurrar aí para onde for. Vamos molhar o pé numa cachoeira, vamos ir para a praia, mesmo empurrando a cachoeira, vamos junto, porque você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa legal, sabe? Eu me divirto quando está com você, você é engraçado, você é simpático. Então, esse é o relacionamento, o amor verdadeiro, o estado consciente que não acrescenta nada bruto. Mas eu posso acrescentar ou não? Aí você empurra a pessoa para baixo e para cima. Então, tranquilo que você está se realizando. Porque a presença espiritual da pessoa, ela te conforta, ela te conduz uma paz, uma alegria, ela não te diminui, não traz crise para você, não te relaciona nada de coisas brutas. Você já viu que quando as pessoas, faça essa percepção, quando as pessoas diminuem as suas capacidades físicas, elas têm mais sensibilidade espiritual na consciência da vida dela. Por exemplo, um senhor de 70 anos de idade, você pode olhar nele e ver a sabedoria, o conforto, se você tiver uma percepção espiritual. Porque ele não está mais relacionando mais a sua espécie bruta da relação, a sua espécie física. Para ele já é um senhor que já está né, acomodado com a espécie bruta, ele não acrescenta nada, mas ele tem aquela sabedoria, tem aquela presença, você está feliz por estar na presença da pessoa, a pessoa vai passear com você, você fica grato a Deus por ter essa pessoa, porque ela te diverte, porque ela te fala coisa agradável, ela não te diminui, ela ouça as suas palavras com atenção, dá importância àquilo que você está falando, ela te desperta, aí te inspira a você ser uma pessoa mais sábio, a você se evoluir mais a sua consciência espiritual interna, da sua intimidade com Deus, ela te desperta mais intimidade com Deus. Então, essa é a ideia, certo? Que quando você tem esse tipo de pessoa na sua presença, tudo fica maravilha, paz. Mesmo que você tenha que empurrar a cadeira de roda dele para baixo, para cima, você vai entender que vai valer a pena.
Ele vai estar acrescentando para você, entende? Ele vai estar acrescentando a presença espiritual dele, a forma que ele te trate, que ele te converse com você, mesmo ele estando 100%, não, 70% limitado, né, porque se ele não estiver pensando, não tiver isso aí, né, ele está acamado, ele não vai corresponder a nada, né, mas existe ali uma porcentagem ali, aonde ele pode estar te conversando, vamos supor que ele só quebrou as pernas, você tem que quebrar, você tem que empurrar a cadeira dele de roda e você entende que a amizade dele vale a pena porque ele te respeita, ele te relaciona bem, ele te conforta, certo? Entenda isso. Mas mesmo hoje em dia, mesmo eu já vi também muitas pessoas que só para vocês entenderem, pessoas que são cadeirante, né, que ele tem uma pensão, né, por exemplo, do governo, ele às vezes ele tem que pagar a pessoa, né, para aquela pessoa, então existe essa ideia de relacionamento, ou seja, né, existe as possibilidade também de uma pessoa estar correspondendo à força bruta, mesmo ele estando na cadeira de roda, se ele tiver uma condições financeira, ele pode, né, fazer essas possibilidades, certo? Entenda essas particularidades, certo? Vai depender muito do relacionamento de cada um, das particularidades, do entendimento, da sabedoria, e se tratar as coisas no particular para que você possa compreender isso né, de toda forma. Então, vamos recapitular aqui e fazer a expressão livre de tudo. Vai fazer a expressão corrida dos 4 últimos blocos. Vamos lá. De outra de outra forma, vós, corpo de Deus, amante do bem, pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativa à vida, mesmo se ele não tiver saudável fisicamente. E nesta causa, a presença espiritual passa a ser mais importante que a espécie bruta do relacionamento. Isto conforta a relação, mesmo que te custe a dedicação bruta da relação e completando a força bruta e o que falta no outro corpo. A sua presença passa a ser mais importante do que a força bruta da relação. E com isto você pode se realizar mesmo que ele não tenha condições de te amar com o seu corpo. Isto explica que o relacionamento que não tem força bruta é relativo à vida consciente do corpo e podendo acrescentar força bruta ou não, certo? Entenda, isso aqui muito explicativo, faça suas percepções e para entender qual é a forma do seu amor e o que você está relacionando, certo? Faça essa percepção, isso aqui vai dar uma clareza na sua mente para vocês entenderem a diversidade de coisas que tem dentro da sociedade. Entenda isso. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. A partir do corpo emocional pode haver um mundo infinito de possibilidade, ou seja, coisas que são relativo ao tempo relativo deste corpo. Quando eu ouvi que nós temos que dominar o nosso pensamento, eu particularmente nunca pensei que fosse possível, mas sim, é possível. Isto sim, por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. E pensei comigo, como assim? Eu tenho um pensamento e é este pensamento que é a raiz do bem e do mal, e sendo uma só raiz. E como posso controlar o meu pensamento se tudo é determinado por esta raiz espiritual? Porém, isto se torna possível por causa da infinita possibilidade sobre o que já tenha dentro da sociedade. Para dominar o nosso pensamento, a nossa mente tem que estar desabitado, olhando diretamente para o seu corpo. E quando ele estiver desabitado, você terá um mundo infinito de possibilidades. Estas possibilidades não podem explicar o seu comportamento, ou seja, e para isto dar certo, eu tenho que escolher uma coisa do que tenha dentro da sociedade e aplicar isto no meu comportamento, e fazendo disto uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou seja, isto explica que o mal vai estar desabitado com um mundo infinito de possibilidade e na possibilidade um comportamento para aplicar na sua realização. A raiz
não muda o seu comportamento, embora ela flexiona o corpo emocional, porém não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz e junto com o comportamento, sendo esta única forma de encarnar a palavra da vida. A palavra da vida é a forma de materializar este corpo emocional, fazendo um movimento de dentro para fora. Este comportamento não muda e é santo. Isto explica que não tem como manipular a sua realidade. Ou você se comporta bem e realiza, ou você se comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus, negando esta sua realidade. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que o pensamento de raiz não muda, pois esta raiz é comportamental na realidade da vida. Porém, podemos alterar esta raiz por causa da flexibilidade que ela dá para o nosso corpo. Isto explica isto porque o mundo infinito de possibilidade é uma segunda intenção que está desabitado deste comportamento e mudando a forma em que pensamos, e que nesta causa cria-se uma possibilidade de dominar coisa em nosso comportamento, e não alterando a raiz, e sim o estado emocional do corpo. Parece ser o controle do pensamento, só que não. É apenas a minha vontade de querer coisa que está sendo mudado pelo meu próprio pensamento. Isto explica que esta consciência espiritual da vida é santa e não pode ser mutável. O corpo emocional parece ser uma raiz, só que não é. É apenas o estado emocional do corpo relacionando coisa instantânea e sem raiz espiritual. No entanto, esta prática de controlar o nosso pensamento só é possível por causa do nosso corpo emocional, que é uma falsa matéria que cria ilusão e imaginação na sua realização, quando negando a sua consciência vivificada. A raiz de Deus para materializar coisa de sua imaginação, de pensamento e deixando de ser único, com segunda intenção do estado emocional do corpo e realizando um e negando o outro. Isto explica que tudo que for amor deve ser acrescentado e não diminuído. Isto sim, pois o que eu estiver dando é coisa da minha realização e não muda quando eu estiver frutificando. E para o dia de hoje, isto é explicado com a seguinte expressão: deixa acontecer naturalmente. Este ideal realiza um e o outro naturalmente, sem mudar o seu comportamento e sem impedir a forma que o outro corpo frutifica. Existem duas formas para mim explicar o meu pensamento quando eu estiver desabitado do meu corpo, e isto é a forma em que eu me vejo no espelho. Esta forma pode ser uma segunda intenção ou primeira intenção. Quando for primeira intenção, o meu comportamento é bom e não tem possibilidade de erro. Quando for segunda intenção, eu já tenho possibilidade de erro e criando um mundo infinito de possibilidades na realização, incluindo a negação da primeira intenção. A intenção aparece por causa do que eu pense e determino isto no meu comportamento. No entanto, pode conhecer que tudo que estiver no exterior de corpo e que não se comporta bem com a sua raiz é ostentação. E por isto entenda que a ostentação custa caro no seu comportamento. Se vai pagar, deixe que eu quero ver. O domínio do pensamento só pode acontecer quando o mentor de corpo estiver desabitado, explicando um mundo infinito de possibilidades no seu próprio comportamento. Ou seja, as possibilidades são muitas, mas a realidade é uma só.
Ou você acerta e se realiza com o seu comportamento, ou você erra e se frustra com o seu comportamento. E quando isso acontece, a possibilidade vai reduzir com um só comportamento, se comportando bem ou mal. E que for mal é coisa que você acrescenta sem mérito, do merecimento, com ostentação. Dependência emocional, medo de não fazer a escolha correta, vergonha da pessoa que se comporta por não saber da sua própria escolha, relacionamento duvidoso em vez de decisão, né, relacionamento dúvida, rela relacionando dúvida em vez de decisão, tudo isso se aplica no seu comportamento mal. Quando se comporta bem, você acrescenta tudo. Isto que acrescenta não é coisa que se faz falta, por causa que você está completo e puro e sem necessidade de algo do exterior do corpo. Esta é a capacidade que um corpo tem de amar outro corpo. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que não existe forma de amar outro corpo se você não pode acrescentar para outro corpo. E isto sim, pois o amor é algo que eu acrescento. Por exemplo, um corpo que tem crise emocional não pode amar outro corpo que está sã. Um corpo deficiente não tem capacidade de amar outro corpo que não é deficiente. Um corpo que é viciado em droga não tem capacidade de amar outro corpo que não é viciado em droga. Estas são as capacidades físicas de amar, ou seja, de acrescentar para outro corpo. Este ideal explica o relacionamento corpo a corpo e todo o relacionamento conjugal, aonde um completa o outro por coisa que determina a espécie física do corpo e determinando a força bruta do relacionamento. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu, particularmente, se um dia eu sofro uma deficiência física, eu mesmo interrompo o meu relacionamento com a minha esposa, para que o amor dela seja livre para ela e não livre para a minha necessidade do corpo físico na relação bruta do relacionamento. A força bruta é a forma do amor do corpo, aonde todos os corpos fazem guerra sobre a necessidade bruta do relacionamento, e é isto que esfria a relação por incapacidade mental da relação. De outra forma, vós, corpo de Deus, amante do bem, pode entender que é possível você amar uma consciência que é relativa à vida, mesmo se ela tiver mesmo se ela não tiver saudável fisicamente. E nesta causa, a presença espiritual passa a ser mais importante que a espécie bruta do relacionamento. Isto conforta a relação, mesmo que te custa a dedicação bruta da relação e completando a força bruta e o que falta no outro corpo. A sua presença passa a ser mais importante do que a força bruta da relação. E com isto, você se realiza, mesmo que ele não tenha condições de te amar com o seu corpo. Isto explica que o relacionamento que não tem tenha força bruta é relativo à vida consciente do corpo e podendo acrescentar na força bruta ou não. Perfeito, gostei muito desse contexto, né, a forma expressiva, esclarece muitas coisas, aquilo que tem dentro da sociedade. Faça análise, trabalhe esse blog diário em suas consciências, certo? Se permita para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada e dedique a aprender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, certo? Vocês entendem que existe essas duas formas de você poder acrescentar
a força bruta, né, o seu trabalho, a sua mão de obra, tudo aquilo que você dedica, tudo aquilo que você empilha. E existe aquela forma de você estar sendo íntimo de uma consciência viva, de uma consciência viva. Então a vida da pessoa já é uma importância para você, mesmo que ela não tenha condições de acrescentar nada, isto explica o fundamento da vida, aquilo que nós entendemos da vida relativa, são as formas que nós pensamos e não aquilo que nós acrescentamos a força bruta para as pessoas, certo? Eu entendo que isso é necessário. Eu tenho uma família, eu preciso de relacionar minha esposa para me, eu preciso relacionar minha esposa para me formar uma família, eu preciso ir por emprego. Tudo essa força bruta, ela são muito necessárias. Mas se o fundamento da vida é a base para você ter paz, para você ter alegria, mesmo você tendo ou não tendo essas coisas, você vai ser feliz. E na hora certa, isso tudo vem acrescentar para você. Porque quando você é uma pessoa honesta com o seu relacionamento, você relaciona a presença vivificada da pessoa, entenda que ela é uma semente, que é vive, que a vida é preciosa, as pessoas são preciosas, as pessoas são importantes. Então, tudo isso, Deus vai te dando condições para você acrescentar a força bruta, né, o amor do corpo, né, na relação, para você relacionar isso bem dentro da sociedade, para não fazer, não, para que não fique em falte, certo? Para que não fique em falte. Existe, quando a gente falamos do amor da espécie bruta, né, na Bíblia significativa, né, Deus diz que ele não deixaria faltar o pão de cada dia. Mas você entende que o pão de cada dia que Deus fale, né, nessa nossa Bíblia significativa, são os nossos controles de nós estarmos, lidando, controlando uma coisa e outra, nivelando para você não sobrecarregar a pessoa, para a pessoa não sobrecarregar você. O pão de cada dia são a necessidade básica que nós temos para a gente sobrevivermos e quando você não, diminui o outro na espécie bruta da relação, não faz indiferença com o outro, não faz, desigualdade de uma coisa e outra, então tudo vai tranquilo para você vai ter a paz, você vai ser rico, certo? É ruim quando você está dentro de um relacionamento, a pessoa está te colocando, você tem ali o arroz, o feijão, a pessoa quer uma Ferrari, certo? De um dia para o outro quer uma Ferrari, por exemplo, isso destrói todo tipo de esfria todo tipo de relacionamento, sabe? Não que você não tenha que ter, não que você não tenha que correr atrás, mas olha, a presença da pessoa, a vida da pessoa é importante, certo? Se nós vamos trabalhar, nós temos que entender que isso vai nos custar alguma coisa. Vamos com calma, valorizando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vida. E quando nós chegar lá, né, nesse estágio, né, nós vamos poder aproveitar bom, né, que a gente não trouxe uma crise um para o outro e que tudo vai ser realmente bom. Fala: "Nossa, isso aqui só acrescentou para nós. Maravilha, isso tudo que só acrescentou". Agora, você veio de uma crise para se ter coisa. Eu vejo muita gente dentro das mídias sociais, relacionando várias crises para alcançar os seus objetivos na espécie bruta da relação, seus trabalhos e várias crises. E eu vejo que é muito delicado, né. Um mendigo com sabedoria tem mais paz que essas pessoas que têm coisa a qualquer custo, só para vocês entenderem. Mas você entende que esse pão de cada dia é uma coisa que eu tenho, você tem dentro da sua casa, certo? A partir disso aí que você queira mais, você pode ter um prejuízo se você não tiver uma sabedoria. Vamos dizer dessa forma, certo? Se você não tiver uma sabedoria, você vai ter um prejuízo, você vai relacionar o prejuízo ao seu parceiro, vai relacionar o prejuízo à sua mãe, seu pai, e não vai na hora que você chegar lá, você vai chegar lá com crise. É ruim, sabe? Faz essa percepção. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.